Fala pessoal, muito boa tarde a todos, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui no YouTube. Hoje vai ser uma análise rápida do jogo de ontem pela Libertadores, São Paulo 1, Tajeres 0. Esse vídeo era para sair nessa madrugada, né? Mas infelizmente não deu certo, trazendo ele só agora. Espero para as próximas rodadas da Libertadores trazer de madrugada, né? Acho que fica melhor para acompanhar tudo mais. Mas é isso, São Paulo venceu ontem, vitória muito importante para dar tranquilidade para o resto do mês, né, deixar o time trabalhar com menos pressão, né, para as próximas rodadas da Libertadores. Uma vitória fora de casa lá na Argentina, sempre muito difícil jogar lá na Argentina. O São Paulo é apenas a quinta vez que consegue vencer lá por competições internacionais, né, sempre teve retrospecto ruim lá, não só atualmente, até com Paulo Tuori, Muricy Ramalho, Tele Santana, sempre tivemos retrospecto ruim. E essa é a nossa primeira vitória em Córdoba. Já tínhamos jogado 4 jogos além desse, perdemos 3, empatamos 1, finalmente conseguimos vencer contra uma equipe forte, né, do Tajeres. Por mais que não estejam passando por uma fase muito boa, é um time sempre muito chato de enfrentar, acho que até mais chato do que o Libertad, que também o São Paulo vai enfrentar, está no grupo do São Paulo. Então, uma vitória muito importante. Eu vi muita gente criticando o desempenho da equipe, mas eu penso por outro lado, né? Como eu falei, jogar na Argentina é sempre muito difícil e conseguir uma vitória, uma ótima vitória para tirar essa pressão, né? Porque ontem entramos em campo com o Zubeldia com a corda no pescoço, né? Se perdesse, provavelmente cairia hoje mesmo, né? A torcida já estava muito em cima, hein? Continua em cima, né? Eu acho que é uma pressão. Tudo bem, eu entendo que o São Paulo não vem jogando tão bem quanto a torcida espera, né? Mas por outro lado eu vejo um treinador muito bom. Ano passado, por exemplo, a gente foi eliminado da Libertadores sem perder nenhum jogo. Ele nunca perdeu um jogo com a camisa do São Paulo pela Libertadores, né? Empatamos com o Botafogo lá e aqui em São Paulo. Fomos para os pênaltis contra a melhor equipe da Libertadores, melhor equipe sul-americana no ano. Meteu 5 no Peñarol, depois ganhou com a menos do Galo, né? E muita gente critica. Apesar de São Paulo ter um elenco muito mais curto do que o Botafogo, muito menos investimento. São Paulo esse ano é o time que menos investiu no Brasileirão inteiro em contratações, né? Então eu vejo por outro lado. E na Copa do Brasil fomos eliminados ano passado pelo Galo, perdendo um jogo aqui onde a gente jogou melhor. O Lucas perdeu um gol claro, um escorregão do Luciano resultou no gol dos caras, e lá em Minas a gente não conseguiu reverter a vantagem deles. Então acho que não é hora de demitir o Zubeldia. Vai demitir o cara para trazer, sei lá, o Dorival. Entendo que a torcida gosta dele porque ganhou a Copa do Brasil e tudo mais. Só que acho que o pessoal esquece muito do resto da temporada, né? O São Paulo no Brasileirão, por exemplo, em 19 jogos que jogou fora de casa, venceu um. Na última rodada contra o Bahia, no último lance. Então acho que o pessoal tem uma memória curta. E eu gosto do Zubeldia, acho que se der tempo, der confiança, eu sei que é difícil também para a torcida espera um grande desempenho, né, com o time que tem, mas eu acho que calma, né, vamos dar tempo pro cara, vamos acreditar num projeto mais longo, vamos deixar o cara um pouco mais no comando, deixa ele conhecer melhor, né, eu entendo também a torcida, como eu falei, mas eu acho que não é hora de demitir o cara, nem para trazer Dorival, nem para trazer Hernan Crespo, nem para trazer ninguém, acho que tem que deixar o cara. Agora o Renato Gaúcho parece que acertou lá com o Fluminense, menos um que poderia vir pro São Paulo, né? Agora vamos falar do jogo de ontem. São Paulo venceu 1-0, como eu falei, gol do Alisson. Lindo gol do Alisson, mais uma baita partida do Alisson. Jogador mais regular do São Paulo no ano passado também, enfim, baita de um jogador. Mesmo quando o São Paulo tá mal, ele sempre segura as pontas ali no meio, carrega o meio de campo de São Paulo, junto com o Pablo Maia, que agora tá machucado. Mas o jogador mais regular que o São Paulo tem, né? O primeiro tempo começou muito morno, acho que as duas equipes fizeram um jogo muito mais estudado do que jogado, né? São Paulo tinha mais a posse, sofreu muito pouco no primeiro tempo. Acho que isso se deve também com a lesão do Rick, que eu comentei no vídeo de ontem, que é a contratação mais cara do Tajeres. Pagaram mais de 37 milhões de reais no Rick. Saiu machucado no primeiro tempo, no meio do primeiro tempo. Aí no segundo tempo eles colocaram o Girotti e outro meio campista lá, o atacante, o Girotti e outro meio campista, para tentar ser mais ofensivo, mas daqui a pouco a gente fala do segundo tempo, né? Primeiro tempo muito morno, São Paulo não sofreu, mas também beliscou muito pouco. Tivemos relances ali com Ferreirinha, era o único escape que o São Paulo tinha, Ferreirinha, já que o Calera é mais estático. O meio campo também mais lento ontem, com o Luiz Gustavo, o Oscar.
né? Então acho que a gente apostou muito no Ferreirinha, que fez um bom primeiro tempo, eu achei, né? Não é aquele cara que tem uma técnica espetacular, mas fez duas grandes jogadas, né, individuais. Uma, inclusive, saiu o gol do Calera impedido, né? Uma jogada individual do Ferreirinho, o Oscar cruzou, o Calera fez o gol. Lembrou muito até o gol que ele perdeu contra o Botafogo ano passado, né? Se tivesse feito, a história poderia ser outra. A gente poderia estar com o tetra. Mas enfim, primeiro tempo foi mais isso mesmo que eu falei, muito morno. Tivemos outra chegada, além dessa, foi um lançamento para o Calera, ele tirou o goleiro de cabeça, mas depois ficou sem ângulo. São Paulo tinha mais a posse, não conseguia criar muito, mas também não sofria, né? Acho que isso passou também por nós temos três zagueiros, né? Jogamos no esquema 5-3-2, aliás, 3-5-2, ou 5-3-2, né? Acho que dá praticamente na mesma. Agora, o segundo tempo, o jogo abriu mais, né? São Paulo continuou mais com a posse, continuou criando mais. Criou mais do que o primeiro tempo, acho, né? Chegamos ali com aquela cabeçada do Arboleda, uma grande defesa do Herrera, goleiro deles. Ali, se a gente fizesse 1-0, já ia tranquilizar bastante, mas mesmo depois dessa cabeçada, o São Paulo ainda continuou em cima, conseguiu o gol com o Alisson, uma jogada pela direita bonita do Cedric, né? Outro que fez uma grande partida ontem. Cruzou bem no bate-rebate, bola sobrou no Alisson, fez um bonito gol de canhota, acho que até um pouco de falha do goleiro, mas São Paulo mereceu esse gol, mereceu a vitória. Depois do gol do Alisson, o São Paulo deu uma murchada, né? Faltando uns 15 minutos para acabar ali. Deu uma murchada, chamou o Tajeres, até porque eles tinham que sair. Pelo menos um empate em casa era essencial para os caras. Na Argentina, como eu falei, é muito difícil ganhar. E quando eles saíram, o São Paulo eu acho que aceitou muito a pressão. Acho que dava para ter valorizado mais a posse ali naquele fim de jogo, ter mais a posse. O Zubeldia trocou, achei que trocou bem, só não entendi muito bem a entrada do Juan. O Juan Tressoldi entrou muito mal ontem, né? Perdeu uma bola que quase desencadeou no gol dos caras. Mas no geral eu gostei do Zubeldia ontem. Eu acho que eu vi muita gente falando que tinha que colocar moleque da base, mas o Zubeldia não quer de jeito nenhum queimar as etapas, né, como ele fala, porque a torcida, vocês sabem como é muito chato, né? Então você coloca o moleque lá pra fazer o resultado lá na Argentina, os caras descendo o pau, fazendo um monte de falta, vai tacar os moleques lá, vai machucar, não vai sentir a pressão, não sei, eu acho que não precisa. Entendo que a torcida quer que o Zubeldia coloque mais a base, use mais os garotos, mas eu acho que deve fazer isso, deveria ter feito no Paulista, mas deve fazer mais ainda no Brasileiro, não na Libertadores, ainda mais lá na Argentina, o time precisando do resultado, um jogo duro, 0-0, depois fez 1-0, acho que não era jogo para os caras, não tinha que ir que nem louco para frente. Valoriza a posse. O Wendel, outro que entrou muito bem, né? Depois do gol que eu falei, o São Paulo murchou, chamou muito o Tajeres para cima, teve uma bola na travessão contra do Alan Franco, né? Daí no fim do jogo também bolas, faltas perto da área que não tinha por que fazer, quase resultou umas duas vezes no gol dos caras. Mas no geral, eu acho que o jogo foi isso, São Paulo foi superior, mereceu a vitória na Argentina. Eu vejo por outro lado, como eu falei, eu prefiro muito mais olhar pelo lado positivo, né? Ganhamos fora de casa na Argentina, do que não jogamos tão bem. Libertadores é isso, peso de camisa, São Paulo tem que vencer. Agora vencendo fora dá muito mais tranquilidade para o elenco trabalhar, para o Zubeldia trabalhar, muito mais tempo até domingo, né, que é o próximo jogo contra o Galo. Um jogo que vai ser muito difícil, acho difícil o São Paulo ganhar. Eu tinha, pessoal, também deixado as notas que eu coloquei para cada jogador, mas ficou todo mundo mais ou menos na média ali. Acho que quem se destacou, eu coloquei uma média 6, assim, ficou todo mundo 6, 6,5, 7 no máximo, um ou outro 8. Né, eu acho que dá pra gente ver uns destaques, né, como o melhor jogador do São Paulo na partida, na minha opinião, foi o Enzo Dias, né, jogou muito. Enzo Dias desarma, corre, ataca, um lateral muito bom, ofensivo também, ataca bem, defende bem, muito físico, né, então gostei muito. O outro que eu gostei muito foi o Alisson. Achei um bom primeiro tempo do Ferreirinha, apesar de uns erros muito bobos, né, ele erra muito em tomada de decisão, tecnicamente não é o melhor, mas tem muita velocidade, foi o escape ontem, então por isso eu achei que dá para destacar o Ferreirinha, principalmente no primeiro tempo, né? Que mais? O destaque que entrou bem também, coloquei o Wendel, achei que o Wendel entrou muito bem no fim do jogo, né? Deu uma calmaria para o elenco. O Luiz Gustavo achei que jogou bem, mas o São Paulo muito na média, no geral, um jogo muito cadenciado, né? Muito devagar. E aí, o único jogador que eu coloquei que eu não gostei tanto assim foi o Juan. O Juan, não gostei muito da entrada dele, apesar de que eu gosto do Juan. E que mais? O Luiz Gustavo, gostei. O Juan, mais ou menos. O Alan Franco,
Não fez uma das melhores partidas dele, né, como a gente está acostumado a ver, mas também foi seguro, né, errou uma bolinha ou outra, normal. O Alan nunca perdeu uma partida de Libertadores também, com o São Paulo, é outro. E é isso, comenta aí o que vocês acharam, deixa o like no vídeo aí, se você gostou, se inscreve no canal. E tamo junto, comenta aí o que vocês acharam do vídeo e quanto vai ser o jogo contra o Galo lá. Devo fazer um pré-jogo, não tenho certeza ainda, se não fizer um pré, faço um pós, acho que na segunda daí, não deve sair domingo não. Mas é isso, muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui, tamo junto, deixa o like aí, abraço.